intenso lá para os meninos, aquele ambulatório de Sim, nefro geral, né, muito cheio, de corrido manhã também demais. DRC. Aí deve estar todo mundo um pouquinho cansado. Deve. Oi, gente, boa noite. Então, vamos iniciar assim mais um curso de doenças glomerulares aqui do HU, do FJF, da nefrologia. Hoje vai ser a aula da Priscila, de princípios gerais do manejo das glomerulopatias. Vou passar a palavra para ela então, por favor, Priscila. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Essa aula é uma aula assim um pouquinho extensa, mas eu vou tentar ser mais sucinta nos itens que eu acho que vocês já estão mais dominando aí, né? E é uma aula que é novidade mais para os R1s, né? Fernando, Isabela, Lucas, Túlio e Cláudia, né? Que não tiveram oportunidade de assistir ainda, e para os demais já vão ver pela segunda vez para consolidar um pouquinho o assunto. Deixa eu passar. Ué, por que que não tá passando? Peraí. Aí foi. Bom, então, gente, só como considerações mais introdutórias mesmo, né? A gente sabe que a importância de uma condução adequada, né, desses pacientes com doenças glomerulares é de suma importância para a gente tentar postergar, né, ou evitar que eles evoluam para doença renal crônica, né, principalmente doença renal crônica dialítica. Lembrando que das causas de doença renal crônica, as glomerulonefrites são responsáveis por, né, pela terceira causa de DRC em todo o mundo. A doença renal crônica é um problema de saúde pública, assim, importantíssimo, né? Cada vez mais com uma prevalência crescente, né? Nos últimos anos. Então, nosso papel como nefrologista é de fundamental importância para a gente tentar realizar o diagnóstico e o tratamento adequados o mais rapidamente possível, né? Então, aqui só para a gente provar, né? Mostrar que realmente as glomerulopatias são a terceira principal causa de doença renal crônica. Aqui um gráfico à esquerda desse levantamento no estudo CDC, né, nos Estados Unidos, e aqui à direita, o nosso levantamento, né, no Brasil também, glomerulonefrite também como terceira causa de doença renal crônica, né? Lembrando que aqui, né, no gráfico aparecem essas outras causas ou causas indeterminadas, que dentro desse percentual dessas, a gente sabe que muito possivelmente, né, a gente tem um número de pacientes aí com doenças glomerulares que não foram diagnosticados, né, não chegaram às vezes a tempo, e não foram diagnosticados precisamente, né? Bom, então essa aula, gente, ela vai ser em grande parte, né, baseada nas diretrizes do CADIGO, né? Eu acrescentei algum tópico ou outro de artigos mais recentes, mas de modo geral são as diretrizes do CADIGO que a gente segue, né? Então, o CADIGO, na verdade, ele traz vários pontos de discussão, né? Alguns desses a gente não teria como trazer em uma aula apenas. Então, a gente vai concentrar mais nesses tópicos que são mais a nossa prática clínica. Bom, então primeiro eu vou falar um pouquinho da biópsia renal, também enxuguei um pouquinho de slides nesse segmento, porque isso aqui acho que já está um pouco assim mais corriqueiro para vocês, né? E a gente sempre gosta de enfatizar, de lembrar que a biópsia renal é importantíssima, né? Fundamental para o diagnóstico, né? Das doenças glomerulares, mas ela traz informações muito importantes sobre prognóstico e com isso consegue nos guiar de uma forma mais adequada à terapêutica desses pacientes. Então, a biópsia pode informar todas essas questões para nós. A etiologia, né, da doença glomerular, o diagnóstico morfológico e imunopatogênico, a severidade da doença, né, e com isso trazendo parte do prognóstico, o grau de reversibilidade dessa doença glomerular, como tratar, né, se a gente vai usar apenas terapia renoprotetora, corticosteroide, outros imunossupressores, o grau de atividade, cronicidade da doença glomerular e ainda excluir outras doenças. Então, essa figura é uma figura também do CADIGO, né, que ele coloca 3 pontos que a gente deve considerar, né, ao pensar, né, numa biópsia renal. Então, lembrando que a gente tem alguns casos que são muito clássicos, né, que a gente pode tratar, iniciar uma terapia sem um diagnóstico confirmado por biópsia renal. Aqui o mais clássico, né, é aquela síndrome nefrótica córtico-sensível em crianças, né, a gente normalmente, como a maioria, é lesões mínimas, a gente não precisa biopsiar, a não ser que essa criança evolua de uma forma não esperada. E nas glomerulonefrites pós-estreptocócicas também, né, aquelas que evoluem também de forma habitual.
Lembrando que a biópsia é o padrão ouro para diagnóstico e avaliação, né, das doenças glomerulares. E naqueles casos que, né, a gente sabe que a biópsia vai informar não só o diagnóstico, mas também o prognóstico. Então, naqueles casos que a gente imagina, né, que possa ter alguma informação adicional em relação ao prognóstico, a biópsia renal, ela é indicada. E aqui ele cita também alguns exemplos de algumas condições que a gente pode considerar também, né, um início de tratamento, né, de terapia imunossupressora, por exemplo, sem também ter uma confirmação de biópsia renal, né, antes mesmo da realização da biópsia renal. Então, a gente tem os pacientes com membranose que têm positividade para PLA2R, as vasculites com P e C ANCA positivos, anticorpo antimembrana basal glomerular, ALPO, Fabry, naquelas GESFs que tem um caráter mais com mutações, né, familiares. Quando a biópsia renal for contraindicada, né, então, ou pela história, ou pelo exame físico, a gente também está autorizado, né, se tiver indicação realmente de tratamento. E em alguns pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, aqui eu sempre comento que eu acho, assim, esse último item aqui um pouco, né, duvidoso, porque lúpus, a gente, sem tratar, sem biópsia, assim, acho que é só mesmo quando realmente não tiver, né, tiver alguma contraindicação, né? Aqui também essa figura ele coloca, né, dentro desse item de biópsia renal, uma figura que resume basicamente os métodos de análise que vocês já sabem, né? O Stanley fala também, o Davi lá no curso, nosso curso de nefropatologia, né, da microscopia óptica, da imunofluorescência, da microscopia eletrônica. E aqui eu acho mais importante a gente comentar do tamanho adequado, só lembrando que vocês também já sabem, né? Idealmente, a gente preconiza de 8 a 10 glomérulos, né, para o patologista ter um, um, um grau, né, de confiabilidade melhor nessa amostra de biópsia. E a gente tem algumas exceções a essa adequação, né? Por exemplo, os pacientes com GESF, né? Às vezes, essa amostra de 8 a 10, às vezes ela não pode não ser suficiente. Eu posso pegar, por exemplo, a GESP pode estar bem ali justa, mais nos glomérulos mais justa medulares, e aí às vezes essa amostra não vai ser tão representativa, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes, na membranosa, por exemplo, um único glomérulo, às vezes já pode me dar o diagnóstico de glomerulonefrite membranosa. Então, o CADIG coloca essa figura resumindo a avaliação do tecido, né, renal para biópsia. Então, agora, em relação à função renal e avaliação de proteinúria, ele também discorre, né, alguns tópicos relacionados a esses quesitos. Então, em relação à estimativa da função renal, padrão ouro, a gente sabe que é o Euclides de inulina, ou aquelas técnicas isotópicas, mas que a gente sabe que tem alto custo, depende muito da experiência, né, do, do operador, então elas não são feitas na prática clínica, né, rotineiramente. Então, atualmente, a gente acaba usando o recurso da fórmula do CKD-EP, né? Ele não foi exatamente validado para doença glomerular, mas a gente vem utilizando. E já que a gente pode pedir também a urina de 24 horas para dosar a proteinúria, por que não, né, pedir também para o laboratório trazer para nós, né, o resultado do clearance de creatinina, né, para a gente observar a filtração glomerular, a função renal. Em relação à proteinúria, o CADIGO preconiza a coleta de urina de 24 horas, principalmente naqueles pacientes que vão iniciar uma terapia imunossupressora ou aqueles pacientes que apresentaram alguma alteração, né? Vinham estáveis e apresentaram né, algum sinal de recaída da doença glomerular. Então, o mais interessante seria realmente a proteinúria de 24 horas. E naqueles pacientes que realmente têm algum impedimento para essa coleta, a gente utiliza métodos alternativos, e a melhor opção é a relação proteína-creatinina em uma alíquota de urina de 12, que ele coloca de 12 a 24 horas na primeira micção da manhã. E ele não encoraja avaliações aleatórias dessa relação proteína-creatinina, assim, muito pontuais, né? Por conta que a gente sabe que existe interferência, né? Quando o paciente fez algum esforço físico, o horário, né, do dia que foi coletado. Então, essas são as recomendações do CADIGO.
Aqui, gente, ele também traz essa tabela, que para a gente também é uma tabela, assim, bastante óbvia, né? Para a gente que mexe com isso também mais frequentemente. Então, só lembrando que a gente tem a síndrome nefrótica, né? Que é aquele quadro sindrômico, que é a proteinúria nefrótica acompanhada de hipoalbuminemia, muitas vezes dislipidemia. A gente tem a proteinúria em nível nefrótico, que tem essa proteinúria em nível nefrótico acima de 3,5 gramas dia, porém sem esses outros comemorativos de albumina, né? A albumina permanece normal, o paciente às vezes não tem edema, quando tem ele é muito discreto, e o perfil lipídico também normalmente não altera, né? E a gente tem a proteinúria também, que não é nefrótica, né? Que é aquela proteinúria que ela gira em torno de 0,3 até 3,3, 3,4 gramas em 24 horas. Em relação à hematúria, também ele comenta, né, algumas poucas considerações, mas ele coloca lá. Lembrando que a gente detecta, né, inicialmente através do dipstick, da fitinha reagente, que essas fitinhas são muito sensíveis, né, para detecção de hemoglobina na urina, com muito pouco falso negativo. Lembrando que aqueles pacientes que tomam muitas gramas, né, muita quantidade de vitamina C, pode dar alteração na fita, mas hoje a gente quase não vê. Antigamente o pessoal tinha um pouco de hábito, né, de tomar vitamina C com mais frequência para melhorar a imunidade, mas hoje a gente não vê tanto isso, né? Então a gente pode ter falso positivo também naqueles pacientes que têm ou hemoglobinúria ou mioglobinúria, né? E lembrando que as hemácias, né, os eritrócitos, eles, quando a gente fala de doença glomerular, né, eles têm que ter 50 a 80% de dismorfismo eritrocitário e muitas vezes presença de acantócitos que vão estar acima de 5% de todas as hemácias, né? Lembrando que aí a gente fala mais, né, até a favor de uma doença glomerular mais inflamatória, mais proliferativa. E lembrando também que a gente acaba encontrando a presença dos cilindros hemáticos, né? Que também é muito sugestivo de hematúria de origem glomerular. Então, a gente tem algumas implicações prognósticas, né? Quando a gente tem uma persistência, uma magnitude dessa hematúria, né? Isso que ele comenta aqui numa atividade contínua de baixo grau, né? No glomérulo, levando a esse processo inflamatório, e ressaltando a importância da hematúria como um possível biomarcador de progressão, né? Da doença glomerular, principalmente em nefropatia por IgA. Deixa eu só minimizar aqui, porque tá aí, cobrindo meu slide. Aí. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sim, tá tudo certo. Sim, tudo certo, né? Eu tô com um pouco de dificuldade para passar o. Não sei por quê. Ele não tá passando. Deixa eu voltar aqui para ver. Talvez no Enter ou na seta, Deixa setinha pra frente. eu tentar com o mouse. Aí é engraçado, né? Esse meu computador também ele já tá meio. Hum, Ai, deixa eu ver agora. Engraçado. Agora foi. Foi. Uhum. Isso. Aí eu até deixei aqui, né, em vermelho, porque a hematúria, né, o monitoramento periódico da presença e manutenção e magnitude dessa hematúria deve fazer parte, né, do nosso cuidado, do nosso processo né, de acompanhamento dos pacientes para todas as formas de doenças glomerulares, né? Ele cita a importância porque a gente fica muito focado na questão da proteinúria e às vezes a gente nem presta muita atenção, né, no EAS do paciente, se veio hematúria ou não. Então, assim, ele reforça um pouquinho a necessidade desse olhar também, né, mais cauteloso para a hematúria dos nossos pacientes. Então, agora a gente vai entrar num outro módulo da aula, que é o manejo das complicações em si, né, da síndrome nefrótica, das doenças glomerulares. Mas aqui acaba sendo mais a síndrome nefrótica mesmo, né? Então, o manejo das complicações são as medidas que a gente visa controlar o edema, né, reduzir a proteinúria, otimizar os níveis pressóricos, retardar a progressão da doença, né, com o controle desses fatores, e ainda abordagem de outras consequências metabólicas e trombofílicas, né, dos pacientes glomerulopatas, principalmente dentro de síndrome nefrótica. Então, essas terapias, né, que a gente chama de gerais, renoprotetoras, que elas são, né, relativamente não tóxicas, elas podem prevenir ou, pelo menos assim, tentar modular a necessidade da terapia imunossupressora. Então, a gente tem os pilares, né, do tratamento,
diuréticos, restrição de sódio na dieta, que a gente sabe que o recomendado é até 2 gramas por dia, né, de ingesta de sódio. Lembrando que os pacientes com síndrome nefrótica, eles costumam ser mais resistentes, né, à terapia diurética, mesmo naqueles pacientes que têm uma filtração glomerular normal. E os diuréticos de alça realmente são os de, né, primeira escolha. E de preferência com uma administração fracionada, né, em 2 tomadas ao dia. Aí algumas evidências falam em perfis de farmacocinética mais favoráveis com esses outros diuréticos, né, torcemida, bumetanida, que tem uma ação mais prolongada, mas a gente também não tem aqui para uso rotineiro, né? E a gente sabe que essa associação de, né, diurético de alça, furosemida com um tiazídico pode ajudar, né, a otimizar, minimizar, na verdade, né, a resistência diurética nesses pacientes. A gente recomenda administrar o tiazídico aí um pouco antes da infusão do diurético de alça, de cerca de 2 ou até 5 horas antes, para maximizar o efeito do diurético de alça, né? E lembrando que a amilorida, por exemplo, bloqueia o canal de sódio do epitélio, e a gente pode até tê-la como uma terapia complementar na síndrome nefrótica, mas isso não está validado em RCTs, então a gente ainda não, na verdade, eu nunca vi utilizar, né? Mas a gente, só para lembrar que existem esses outros diuréticos, né? A cetazolamida também, né? Que é um inibidor da anidrase carbônica, pode ser também, pode ter seu valor naqueles pacientes que têm uma alcalose metabólica grave. Então, se a gente tem, né, uma falha com a dose máxima do diurético de alça oral, a gente pode fazer a transição para infusão endovenosa, né? E aí, se vai ser em bolo, se vai ser uma infusão contínua, aí vai variar muito de acordo com a prática do serviço, né? E aí ele não deixa isso muito bem evidenciado por estudos, não. E recomendo também evitar a administração dos diuréticos de alça como um impulso intravenoso rápido, né? Se for fazer em bolos, não fazer com uma infusão tão rápida por conta do risco de toxicidade, tanto auditiva quanto mais perda de audição mesmo, e aquele fica com zumbido, o paciente pode ficar com um zumbido crônico, né? De difícil tratamento. E a infusão contínua, ela tem sua vantagem porque ela pode diminuir um pouco os efeitos tóxicos e aí fornecer também uma excreção diurética um pouco mais sustentada. Então, acho que aqui no nosso serviço a gente acaba optando mais por fazer infusão mais lenta, né? Lembrando que a gente tem também os poupadores de potássio, né? Naqueles pacientes que tendem a fazer uma hipocalemia, a gente pode utilizar. Normalmente, a gente não indica restrição hídrica nesses pacientes, porque eles já têm uma depressão intravascular importante, têm uma maior tendência em desidratação, então, cuidado, né, na hora de indicar essa restrição hídrica. Agora, se o paciente já tem, né, laboratorialmente uma hiponatremia, aí a gente pode até pensar em orientar uma restrição maior de água. Então, em relação à gestão, né, como a gente vai gerir essa questão dos níveis pressóricos e a redução da proteinúria? Então, o objetivo do controle da PA, né, é proteger, obviamente, contra os riscos cardiovasculares e tentar retardar o máximo possível a perda da função renal. E a redução da proteinúria? Ela tem a vantagem que ela reflete, né, o controle da doença primária, né, em si, reduz a hipertensão intraglomerular e reduz também o dano podocitário. Então, gente, continua, né, os antiproteinúricos nossos de escolha, IECA ou BRAS, né, porque eles reduzem, têm eficácia na redução da proteinúria, até 50% de redução, dependendo da dose utilizada, principalmente se os pacientes conseguirem manter uma restrição sódica, né, poucas evidências que conseguem sugerir se existe uma diferença de IECA e BRA, né? Então, a princípio, não tem, né? Não tem nenhuma evidência que mostre isso. E a associação, né, que a gente fala duplo bloqueio IECA e BRA, pode resultar, né, em uma melhora da atividade antiproteinúrica, né? Mas a gente sabe, né, obviamente, que essa combinação é um pouco mais arriscada por conta do risco de IRA e uma hipercalemia, né? Então, a gente acaba ainda evitando um pouco. A gente tem lá no ambulatório, Fernando,
talvez uns 2 pacientes que ainda são remanescentes, lá da época que a gente ainda usava mais duplo bloqueio. Esses pacientes estão muito bem, nunca fizeram, nunca alteraram função renal, nem hipercalemia, então eles têm medo de tirar um ou outro, então acabaram ficando uns 2 pacientes lá, assim, de vez em quando os meninos, os residentes se assustam quando vem lá um duplo bloqueio no prontuário, mas é que a gente usava uns 20 anos atrás, né? Então agora tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, ainda dentro desse tópico de hipertensão e redução da proteinúria, né, mesmo como monoterapia, tanto o IECA quanto o BRA, eles reduzem, né, a gente tem que ficar atento, eles reduzem a filtração glomerular, a gente espera aí até 30%, na verdade, né, de aumento da creatinina sérica, né, mas esse aumento a gente sempre reforça que é mais relacionado à hemodinâmica renal e não significa agravamento da doença, né, e isso por si só não deve motivar, né, a suspensão do ZIECA ou BRA. Claro que isso aí precisa ser olhado com muito cuidado, né, porque se essa função estiver evoluindo, né, com piora, assim, muito rápida, muito sustentada, né, um IECA ou BRA podem até, né, contribuir ainda mais para essa piora, e aí a gente pode rever, né, o risco-benefício da utilização. Então, e se o paciente evoluir, né, com hipercalemia significativa, né, com essas drogas, a gente pode pensar na utilização de diuréticos perdedores de potássio, pensar em corrigir a acidose metabólica caso ela exista, né, e alguns agentes ligantes de potássio orais que a gente também, às vezes, pode precisar utilizar. Bom, então, em relação à gestão da hipertensão e redução da proteinúria, né, a gente comentou que o IECA e o BRA ainda são as drogas de primeira linha, né, mas a gente, recentemente, né, de alguns poucos anos para cá, a gente tem visto agora a utilização dos ISGLT2, inicialmente mais em DRC, mas agora já mais recentemente em doenças glomerulares, né, que tem eles são de suma importância, porque reduzem o risco de insuficiência renal em aproximadamente 1/3 dos pacientes, independente se o paciente é diabético ou não, né, ou da causa primária, de qual glomerulopatia seja. Eles conseguem reduzir, né, a hiperfiltração glomerular através da restauração do feedback túbulo glomerular e vão diminuir a pressão intraglomerular e diminuir a proteinúria, né, a albuminúria. Lembrando que a terapia com os ISGLT2 está associada ao menor risco de eventos renais adversos maiores, né? Isso aqui foi tirado de um artigo até mais recente, e uma menor progressão para doença renal crônica estágio 5, né? E o CADIGO, né? A gente tem o CADIGO que mostra os ISGLT2 mais na nefropatia por IgA, mas também tem sido preconizado para as demais formas histopatológicas de doenças glomerulares. Então, lembrar sempre de tentar, né, sempre que possível, introduzir os ISGLT2. Aqui eu tentei fazer uma tabelinha resumindo, né, os principais estudos, né, com os ISGLT2, o DAPA-CKD em 2020, o EMPA em 2023, e a gente tem algumas meta-análises mais recentes também em doenças glomerular, e todos eles mostraram realmente, né, o benefício tanto na redução, né, da evolução para doença renal, para perda, né, de função renal, quanto na redução da proteinúria. E ainda dentro desse subtítulo, né, de manejo da hipertensão, redução da proteinúria, né, desse item de renoproteção, a finerenona, né, que a gente tem utilizado bastante agora, lá no ambulatório, o Fernando também acho que vem utilizando, e lá também devagarzinho a gente está começando a introduzir, né. Então, por que pensar, né, na finerenona, que são os antagonistas, os receptores de mineralocorticoide, né, eles são capazes de, né, eles são responsáveis pela hiperativação do receptor mineralocorticoide, né? Na verdade, esses receptores geram espécies reativas de oxigênio, né? Inflamam, né, o rim, levam fibrose, tanto no glomérulo quanto nos vasos. E em modelos ainda pré-clínicos, essa proteção contra dano glomerular e túbulo intersticial e vascular por uma regulação, né, diminuir a regulação desses genes pró-inflamatórios e pró-fibróticos, é onde ele entra como benefício, né? E também ele antagoniza alguns genes inflamatórios, né? E
aí interleucina 6, 11, esses outros, e aí potencializando, né, de forma mais potente, na verdade, do que a espironolactona, que a gente ainda usa mais, né? E esses efeitos são observados mesmo em doses sem impacto hemodinâmico relevante. Então, essa ação nefroprotetora possivelmente é independente do efeito, né, pressórico, né, nos níveis pressóricos. Então, ele tem essa vantagem de, independente de mexer ou não com o valor pressórico, ele atua como medicação renoprotetora. Então, ainda em relação ao finerenona, né, a gente, nesse estudo FIND-CKD, que é da finerenona, né, ela atenuou realmente o declínio anual da função renal, ele traz até aqui enquanto que foi atenuado, né, reduziu também a albuminúria em aproximadamente 40%, ou seja, uma redução bem significativa, né, e diminuiu o risco de evolução para insuficiência renal ou declínio de 40% ou mais na taxa de filtração em 26%. Bem considerável, né, o desfecho, né? E esses benefícios são consistentes independente do subtipo, né, de doença glomerular, se é IgA, se é GESF, se é membranosa, e do uso de SGLT2, né? A ação da finerenona é independente dessas outras medicações renoprotetoras. Tem boa tolerabilidade e sem ter sido observado eventos adversos graves e hipercalemia também, né? Nos pacientes, mesmo aqueles recebendo tratamento otimizado com IECA ou BRA. Então, eles não perceberam também nem eventos adversos, nem incidência elevada de hipercalemia. Então, chega com uma droga também agora bem promissora nessa questão de renoproteção. Bom, em relação ao transtorno dos lípides, né, a gente sabe que a hiperlipidemia nas doenças glomerulares reflete tanto o impacto da dieta, né, quanto uma predisposição que é inerente ao paciente, uma predisposição genética, a presença de síndrome nefrótica, né, o quão nefrótico o meu paciente está, e as complicações do tratamento em si, né, para doença glomerular, por exemplo, inibidores de calcineurina, corticóide, que também acabam influenciando um pouco no metabolismo dos lipídios. E ele ressalta que o tratamento da dislipidemia nesses pacientes, na verdade, eles seguem basicamente as diretrizes da população geral. A restrição dietética, né, a gente acaba orientando o paciente, né, a dieta, né, pouco gordurosa, mas, na verdade, cientificamente, esses efeitos são inconsistentes, né? E modificações do estilo de vida também foram estudadas de forma incompleta, mas a gente acaba tendo que recomendar, né? As estatinas são bem toleradas, são eficazes, então têm que ser utilizadas. Existem alguns estudos, né, que procuraram avaliar se algumas estatinas conseguiriam levar uma proteção, né, em relação à função renal, mas esses estudos ainda não, na verdade, não conseguiram evidenciar nada muito robustamente, né? E algumas estatinas podem ter algum efeito na proteinúria, na redução da proteinúria, principalmente a atorva, né? E lembrando, né, que tudo tem o outro lado, o risco aumentado de mialgia e miosite, quando as estatinas são combinadas principalmente com inibidores de calcineurina. Então, também tomar muito cuidado naqueles pacientes que usam ciclosporina, tacrolimus, que a gente precisa introduzir uma estatina, tentar ficar mais vigilante em relação à possibilidade de mialgia e miosite. Os dados são limitados em relação ao ezetimibe ou também aos fibratos, né, para redução do LDL. Não apoia, né, os estudos não apoiam a utilização desses fármacos em monoterapia. E, só para citar, existe um tipo de aférese, né, que é uma aférese para lipídio mesmo, que a gente usa para hiperlipidemia familiar, que também pode ser usada nesses casos de síndrome nefrótica com hiperlipidemia importante, mas acho que aqui na nossa realidade, acho muito, muito pouco provável, né? E tem os inibidores também de PCSK9 em síndrome nefrótica, mas a gente também tem muito poucos estudos, só alguns relatos de caso. Em relação à anticoagulação, né, e risco de trombose nesses pacientes,
A gente sabe que o risco ele é real, né, de eventos trombóticos não só venosos, como arteriais também, né, na síndrome nefrótica, principalmente na membranosa, mas em todas as outras também, né, o risco é bem maior do que na população em geral, principalmente quando a gente fala nos 6 primeiros meses de diagnóstico. Então, a trombose, lembrando que ela é mais comum nos adultos, né, do que em crianças, é mais venosa, né, em leito venoso do que arterial. É um pouquinho diferente, né, em relação à histopatologia, que a gente sabe que é bem mais comum na membranose, mas ela pode acontecer nas demais. E a gente vê, assim, mais comumente, né, a trombose venosa profunda e a trombose de veia renal. Embolia pulmonar também é relativamente comum e um problema, né, que ela pode ocorrer até de forma assintomática. Então, se a gente, ao menor sinal, né, de suspeita de embolia pulmonar, lembrar de tentar fazer o diagnóstico, né, para descartar. E os melhores preditores do risco trombótico são o diagnóstico histológico, o grau, né, o nível de proteinúria dos pacientes e principalmente o nível de albumina sérica. Essa albumina sérica com nível baixo, né, independente do grau de proteinúria desse mesmo paciente, pode aumentar muito o risco de evento trombótico. A gente sabe, né, que a albumina abaixo de 2,5, 2, esse risco aumenta consideravelmente. Então, a trombose arterial não é incomum, né, não é tão comum quanto a no leito venoso, mas foi relatada praticamente, quando ela ocorre, ela já foi relatada em praticamente todos os leitos vasculares arteriais, né? Aorta, mesentérica, ilíaca, até oftalmica e cerebral também. Então, também a gente ficar sempre vigilante quanto a essa possibilidade. A gente tem alguns fatores de risco, né? Adicionais, trombose prévia. Então, sempre procurar observar esses eventos no paciente, né? Predisposição genética, SAF, imobilidade, obesidade, paciente com alguma malignidade, pacientes grávidos ou paciente com alguma cirurgia recente. Heparina ou seus derivados e ou os agentes cumarínicos, né, antagonistas da vitamina K ou varfarina, atualmente, né, são já agentes de escolha para profilaxia e também para tratamento, mas isso também vem mudando, né? A gente tem que lembrar sempre de ter muito cuidado com a interação, que a gente sabe que o varfarin tem interação medicamentosa com várias medicações, né? Então, principalmente com os inibidores de calcineurina, então ter bastante cautela. Os anticoagulantes orais diretos não têm, assim, estudos mais robustos também, né, em pacientes nefróticos, mas a gente tem relatos muito favoráveis para o uso, né? Eles têm na verdade, esses anticoagulantes orais, eles têm uma ligação à albumina e eles podem ser perdidos na urina, né? Então, por isso que às vezes fica esse questionamento até que ponto, né, que eles conseguem manter um nível, né? E essa farmacocinética, na verdade, foi muito pouco estudada em contexto de síndrome nefrótica. Então, as diretrizes recomendam, mas com cautela, né? E não indicam, na verdade, como primeira escolha os anticoagulantes orais, né? Apesar de vários estudos, né? Apesar de serem mais retrospectivos, sugerirem menor taxa de sangramento, obviamente, né? Em comparação com a varfarina, que a gente sabe que é mais complicado de monitorar, né? Então, a heparina de baixo peso e a varfarina acabam permanecendo como os agentes de primeira escolha. Então, além desses anticoagulantes clássicos, a gente tem outras classes, né, que podem ser consideradas, que o Cadico também traz, né, comenta. Antiagregantes plaquetários, aqui basicamente o AS em baixa dose pode ser utilizado, né, tanto em prevenção primária quanto secundária, principalmente naqueles pacientes com um fator de risco cardiovascular, né, adicional, ou naqueles pacientes que tenha SAF com risco trombótico aumentado. O AS ele pode ser usado isoladamente ou também em associação com anticoagulação naqueles pacientes que recorrem, né? A gente tem um paciente lá no ambulatório de terça que tem recorrência de fenômenos trombóticos. E a gente tem aqueles outros antiagregantes, né? O clopidogrel, por exemplo, eles têm um papel também na prevenção secundária, mas principalmente doença aterosclerótica, mas aqui na rotina de profilaxia em síndrome nefrótica, eles não, né, a gente não tem isso, a gente não usa rotineiramente.
E tanto a hidroxicloroquina quanto as estatinas elas são citadas, né, como potenciais adjuvantes em pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolipídico, especialmente naqueles que têm também uma recorrência de fenômenos tromboembólicos, apesar de, né, seguirem uma anticoagulação adequada. Então, às vezes, a gente pode até pensar em associar essas medicações pensando nesse alvo antitrombótico. As estatinas também não têm só um efeito hipolipemiante, também apresentam a atividade anti-inflamatória, né, que estabiliza a placa, a gente sabe disso, e também podem acabar entrando como coadjuvante aí na redução do risco trombótico. E a hidroxicloroquina também, né, que a gente utiliza nos nossos pacientes lúpicos, também tem o seu efeito antitrombótico adicional e pode ser considerada em casos refratários. Na verdade, eu nunca vi a utilização, né, a indicação de hidroxicloroquina com esse fim, né, mas é citado na literatura. Então, o que a gente tem de proposta atual, aqui eu tentei também resumir, né, em relação à anticoagulação nesses pacientes, né, de doenças glomerulares. Então, ampliar, né, a profilaxia para todos os subtipos de síndrome nefrótica, não só, né, que a gente tinha uma mentalidade de mais voltado para a membranosa, né, e principalmente guiada por albumina sérica, e sempre considerando o risco de sangramento, né? Reconsiderar os anticoagulantes orais ou aspirina, né, em substituição à antiga varfarina, devido, né, ao menor risco de sangramento com os orais. E a gente tem esse estudo, que é um estudo prospectivo, né, grande, não sei se os meninos já ouviram falar, do Curie, né, GN, que mostram que a anticoagulação profilática foi prescrita em apenas 6% dos episódios de síndrome nefrótica, né, dos nefróticos adultos, e na verdade eles utilizaram de uma forma muito mais conservadora do que as diretrizes sugerem. Então, na verdade, assim, foi utilizado a anticoagulação, mas com muita cautela e muito menos do que se esperava, né? Então, assim, se reforçando sempre pesar risco-benefício da anticoagulação nesses pacientes. E tem também uma coorte prospectiva, que é multicêntrica, essa mais recente agora, do uso do apixaban, né, para profilaxia primária, e eles tiveram bons resultados. E apenas assim, um percentual muito baixo, de 3% dos pacientes só, que tiveram algum episódio de sangramento. Então, parece que eles têm encorajado um pouco mais o uso desses anticoagulantes orais. Então, para resumir essa parte de anticoagulação, né, anticoagulação total, a gente vai indicar para aqueles pacientes com fenômeno tromboembólico estabelecido, né, no contexto de síndrome nefrótica, e a profilática sempre naqueles casos, né, que o risco-benefício for, né, o benefício for maior que o risco, em pacientes com síndrome nefrótica, quando realmente o tromboembolismo exceder os riscos de um sangramento, né, que pode ser induzido pela anticoagulação. Em relação agora ao risco de infecção, nossos pacientes, né, glomerulopatas, que a gente sabe, né, pacientes imunossuprimidos, que podem ter um risco maior de infecção, a gente preconiza, a gente visa, né, principalmente a pneumonia adquirida na comunidade, para evitar também sepse, e ainda outras doenças infecciosas, né, que a gente vai procurar investigar ou até evitar. Então, a triagem para doenças infecciosas latentes, a gente já colhe mesmo, né, sorologias rotineiramente, faz parte da propedêutica, né? Sífilis, HIV, vírus B, vírus C. Então, se identificado, né, a gente vai iniciar o tratamento precedente ou até mesmo concomitante, dependendo da urgência, né, a terapia imunossupressora. E a tuberculose latente também, a gente nunca deve esquecer, deve ser rastreada, né, pelo teste de quantiferon ou PPD e tratada concomitantemente com a imunossupressão. Claro que esse concomitantemente com a imunossupressão também vai depender muito da urgência, né, da terapêutica. Lembrar que o estonoangeloides também, né, deve ser rastreado e tratado, né, preventivamente também, naqueles pacientes de risco, antes do início da imunossupressão, a gente faz isso de rotina, né, naqueles pacientes né, que tiverem alteração laboratorial com eosinofilia e alguns níveis maiores de IgE, a gente também pode suspeitar, né, mesmo que seja assintomático, mas se for de área endêmica, a gente pode suspeitar e tratar.
Lembrando que o exame mais simples, inócuo, de menor custo é o parasitológico de fezes, né? Mas se a triagem, né, se não tiver disponível em paciente de alto risco, alguns até defendem o tratamento empírico mesmo com ivermectina ou algum agente de segunda linha. A gente acaba fazendo tratamento empírico porque nem sempre a coleta de parasitológico de fezes é prática, né? E às vezes também, mesmo com 3 amostras, a gente não vai às vezes conseguir detectar, então a gente acaba fazendo tratamento empírico. Em relação à imunização, o que que o Cadigo traz para nós? Adultos e crianças, né, nefróticos, assim como aqueles pacientes renais crônicos, a gente sabe que eles têm um risco aumentado de infecção pneumocócica mais invasiva, né? Então, a vacinação antipneumocócica com a heptavalente e a pneumo 23, né? E também aquela vacinação rotineira anual da influenza. Essa resposta vacinal não parece ser prejudicada pela terapia concomitante com corticoide, com essas vacinas. Lembrando que com as vacinas de vírus vivos, né, a gente precisa ficar um pouco mais cauteloso, porque naqueles pacientes que estão em uso de imunossupressores ou agentes citotóxicos, a gente deve evitar. Então, a gente adia até que a prednisona esteja numa dose mais baixa, normalmente abaixo de 20 miligramas dia, ou esses outros imunossupressores já tenham sido interrompidos por pelo menos, ele fala de 1 a 3 meses, né, para a gente ter uma segurança maior de sistema imunológico já estabelecido, para indicar essas vacinas com vírus vivos. Então, de pontos de prática da imunização, a gente tem que usar a vacina pneumocócica em pacientes com doença glomerular e síndrome nefrótica, né? E os pacientes que são renais crônicos também. Os pacientes e contatos domiciliares devem receber a vacina contra a influenza, então lembrar de indicar para os contatos, né, em casa. Lembrando também a indicação da vacina de herpes zoster, triar para tuberculose, hepatite C, B, HIV e sífilis naqueles pacientes que forem clinicamente apropriados. Lembrando também que eu já comentei do estrongiloide, né, em pacientes recebendo imunossupressão, principalmente se for de área endêmica. E a sulfaprofilática, naqueles pacientes que vão receber corticoide em dose mais alta ou outros imunossupressores. E naqueles alérgicos à sulfa, a gente tem a alternativa da atorvacona e a pentamidina. Eu não, nem alergia à sulfa a gente tem visto pouco agora, né? Em relação à orientação dietética nas doenças glomerulares, a gente tem a questão da restrição do sódio, né? Menor que 2 gramas dia, que eu já havia comentado lá no controle do edema, né? Então, controlar nível pressórico e edema. E também para melhorar a excreção de proteína urinária, que a gente sabe que numa dieta com restrição de sódio, a gente acaba interferindo um pouco e diminuindo a proteinúria. A ingestão já um pouco mais controlada de proteína na dieta, a gente sabe que é um pouco controverso, mas o preconizado é de 0,8 a 1 grama por quilo por dia, né? Também para maximizar a utilização dessa proteína, a gente acaba preconizando essa dosagem. E naqueles pacientes que já têm um clearance abaixo de 60, essa restrição adicional de proteína pode impactar, né, claro, positivamente na função renal e também naqueles pacientes que têm acidose metabólica. Só, mais uma vez, lembrando, né, evitar uma dieta muito pobre, com nível proteico muito baixo, por conta do risco de desnutrição nesses pacientes que a gente sabe que existe, né? Então, algumas mensagens finais que eu trouxe aqui também para a gente tentar resumir, porque a aula é um pouquinho grande, né? Aplicáveis a todas as doenças glomerulares, né? Um controle pressórico rigoroso, a gente tem essa meta de sistólica menor que 120, né? Principalmente com o Zieca ou BRA, e dose máxima que o nosso paciente tolerar, a restrição de sódio menor que 2 gramas dia, as modificações do estilo de vida que a gente sempre deve encorajar, né? Cessação do tabagismo, perda de peso, atividade física, os inibidores de SGLT2, que cada vez mais crescente o uso, né? E o controle da dislipidemia, especialmente naqueles pacientes que estão, né, que são nefróticos mais refratários. E em relação às considerações mais gerais sobre terapia imunossupressora, antes de iniciar, avaliar risco de infecção. Então, gente, sempre iniciar
com muita cautela, observando o paciente, né, como um todo. Risco de infecção, de neoplasia, efeitos adversos de cada droga específicas e também sempre conversando e orientando o paciente, né, em relação ao risco-benefício. A escolha sempre deve levar em consideração a gravidade imediata da doença, evidência de eficácia e perfil de segurança da droga imunossupressora que a gente eleger, né, para aquele paciente. E a piora da função renal, né, que infelizmente a gente sabe que às vezes acontece mesmo com o tratamento ativo, né, e aí lembrar nessas situações de preparar o paciente adequada e oportunamente por uma terapia renal substitutiva também é de fundamental importância, né? Que a gente, de vez em quando, precisa conduzir assim lá no ambulatório, né? Então, gente, era isso. Isso aí é uma homenagem ao Brasil que ganhou ontem, né? Obrigada pela paciência e pela escuta. Vou abrir minha câmera. Tá, joia. Muito obrigado, Priscila. Parabéns. Que Acho que isso, foi uma aula Fernando. excelente e essa aula é super importante e não só para doença glomerular, mas